Olá, Olá, boa tarde. boa vida. Boa vida, boa morte também. Qual a melhor maneira? Qual nome você prefere? Eu não falo frequentemente, pelo menos com o sentido de linguagem. Me trate da forma com que você concebe. Eu, Muitos me dizem no masculino, no feminino, como você gosta. eu gosto de Dona Morte, no feminino, porque é uma força expansiva. Então, esse é o nome que será usado. Se bem que é uma força, porque seu trabalho não está nos dois lados do processo de ressoma e dessoma, né? Porque tem o trabalho de dessoma, de expandir o, o, o Está ser. no lapso temporal entre o contexto de alteração vibracional. A vida é sempre vida. A morte é uma alteração de ciclo apenas. É uma ilusão. Compreende? Sim, mas ela, ela, ela faz parte do começo e fim do ciclo, A certo? morte, Porque no a morte, nascimento também tem a morte da vida no plano espiritual para começar a experiência aqui também. não. A morte é o lapso onde o mundo mental não se manifesta. A morte é a parada da curva de realidade, onde a segunda curva de probabilidade se manifesta ante ao tempo que se para e o contexto do ciclo da vida se demonstra diante de ti. Não necessariamente para que haja o processo de acoplagem consciencial à ferramenta corpo, existe uma morte, tampouco um adormecer, que é um contexto limitado. Então conta mais. Você pode ser um fractal de uma vida plena, tendo uma outra vida plena. A vida é um ciclo e um contínuo atemporal. A morte é apenas um processo de alteração vibracional. Ela ocorre para todos. Você deixa de ser você para ser você em uma outra ótica, mesmo com os mesmos princípios instigadores da realidade e acesso aos fatos do seu histórico existencial. Todo o seu histórico formata sua persona em manifesto, no que vocês chamam de mundo astral. Então você deixa de ser você em um âmbito interpretativo, mas essencialmente é você. Você não era como você é hoje há 10 anos atrás. Cada ano também é uma vida. Cada vida é um ciclo. Morte e vida são ligadas o tempo todo em tudo. Tem uma expressão que diz que a gente também morre todo dia quando vai dormir e renasce de manhã. Seu mental adormece ante a realidade. Sua expressão ecoa e voa. Até mesmo em processos de sonhos, você usa o mental numa outra expressão.
uma outra curva de probabilidade. O aglutinar das influências geram outros tipos de sinapses em outros processos. Compreende? Sim. E é possível ter um processo de dessoma consciente? Todo processo de dessoma é consciente. Depende do nível de consciência e racionalidade que se emprega. Quando você não se lembra, é porque não se fazia necessário. E foi um concluio entre os seres da sua coroa ante a própria morte que se manifestou naquele momento, quebrando a realidade e se expressando naquele ato, parando o universo daquela bolha. E o que é necessário para. É porque, como se diz, a gente, nos filmes e tudo, sempre mostram mortes bastante agoniantes. Mas o que é necessário para se ter uma boa morte, uma morte em paz? Uma A transição em paz, paz? a paz. Ai, sim. Quando você entende que as condições internas inalteram a paz interna, as coisas são apenas fatos que desaglutinam energias, e a morte é apenas uma ferramenta, onde a maneira não importa. O que importa é o conteúdo. Ai, sim, tem razão. Porque se fora é o reflexo do que está dentro, a paz interna determina. Seu estado vibracional, a forma com que você emanta o externo sobre a luz do seu interno, é a forma com que a sua bolha se molda àquele sentido. Às vezes, uma morte dormindo é extremamente agonizante, e uma morte agonizante em um carro é extremamente tranquila ante ao processo consciencial e o desvincular dos seus processos neuronais na bioenergia da comunicação entre seus nervos e a sua consciência. Os espasmos e lapsos de realidade que alguns se veem dentro desse processo são apenas interação e espasmos conscienciais ante o desvelar do mental. Entende? Então, é possível morrer antes do tempo? O que é tempo? O decorrer ante a percepção que a mente humana desenvolve sobre a noção de espaço e local, ou o decorrer de uma areia sobre uma ampulheta de tempo, assim vendo exatamente o manifesto da energia que se desvaire e acaba em um certo ponto, determinando a mesma percepção de tempo que sobre olhares de paixões podem ser mais rápidos ou finitos. O contexto é relativo. Porém, você vem a este mundo com uma determinada bagagem energética ou uma determinada quantia de areia na sua ampulheta. A forma com que você usa a mesma areia
determina o seu processo existencial. O livre-arbítrio está antes de qualquer decisão manifestada no mental. Está sobre a essência que tudo vê e tudo é, sobre óticas distintas. O processo que muitos dizem como purgatório, como sofrer sobre qualquer tipo de suicídio, desvinculando o real, vai contra o mesmo livre-arbítrio coletivo, que seria ilógico qualquer afirmação sobre isso. Então, é possível ir antes do seu projeto pessoal, mas nunca é possível ir contra o seu livre-arbítrio coletivo naquele lapso atemporal de realidade. Então, uma pessoa que decide se suicidar, porque aqui muitas vezes isso é tratado como uma pessoa que morreu antes do seu tempo. Mas se E eu tô... isso é errado. Se ainda há energia, ainda há vida. O ciclo continua. Ele só usa essa energia de outra forma. A alteração vibracional é feita, mas o ciclo continua. Compreende? A É como, pessoa se molda a essas crenças. Perdoe-me. Ela continua no processo de vida e nem se dá, nem se nota como morta. Por favor. É como não ia falar, é como um videogame que você dá logout e vai jogar outra coisa. Vai também, depender, mas, mas é consciente. mas vai depender da consciência com que você fez aquele logout. Exato. Se você não se prende a esses conceitos, não há ampulheta. Todo o universo é uma ampulheta. Então não há suicídio, não há nada. Há apenas expressão da essência que se coloca naquele processo. Assim como o meu manifesto aqui e agora é uma quebra da curva de probabilidade. Ele não existe, mas a evidência está aqui e agora. Entende? Sim, numa, numa, num ponto de mutação, numa bolinha especial. Sim. Então, você bom, não sei, na categoria do que o Maraboto está falando, então você é um elementar. Dentre a classe de elementares que trabalham nesse ciclo, sim, E é toda uma classe, então são vários. sim, são vários conceitos, várias expressões. Existem vários tipos de morte a níveis conscienciais distintos. A morte de um ser que não tem pleno raciocínio, ante ao nível de raciocínio desse orbe, é mais pura, menos sofrida, mais afetuosa. Sim, porque o ser não vai estar interpretando aquilo tanto pelo mental, vai estar mais presente para a experiência. Exato, Ou talvez em resumo, vai estar mais em paz. exato. Então, essa classe de elementares, ela está envolvida na morte, no processo de transição de, de todos, de tudo, da formiguinha, do ser humano, do cachorrinho, de todos.
de cada célula no seu organismo, de cada molécula de existência, de cada ciclo de escolhas, de cada estação do ano, de cada ciclo lunar, de cada padrão existencial, de tudo. Quando Mas, você aprende algo novo, que quebra os seus paradigmas e te faz ampliar sua ótica, você renasce e morre. Sua percepção de tempo é um contínuo, mas não necessariamente ela se faz assim. É possível que sua realidade pare naquele lapso. Seu cérebro se amplie em funções e você se manifeste sobre um outro ponto, se vendo em um contínuo que não necessariamente em uma ótica distinta é assim. mas para o ser que está passando por aquela experiência, a experiência pode ser contínua. Para aquele ser, a experiência pode ter É sido contínua. de uma assim, de uma linha linear, uma experiência linear, sem quebra da Exato, linearidade. exato. Mas isso não quer dizer que os elementares que trabalham, que fazem esse trabalho da morte, não estavam extremamente ativos ali, transformando as coisas e possibilitando a Exato, nova experiência. exato. E essa classe de elementares também é a mesma que está envolvida no processo, então, de ressoma? Exato. São padrões idênticos. Não Então, há diferença. desde a morte da célula, quanto a o nascimento de novas células também. Então, Exato. Não há bem ou mal. Se houvesse distinção, haveria precedentes na existência. Se analisar de forma sem questionamentos morais e focos tendenciosos, se olhar a cultura celta, polaca, nórdica, báltica, escrituras hindus, folclore, mitologias e etc. Todas falam a mesma coisa em suas nuances. Não há mal nem bem. São ciclos. Compreende? sim, o bem e o mal é uma interpretação feita pelo observador. E a partir daquela interpretação, ele vai criar um mundo. Exato. É o, é o videogame de comer maçã. Você come a maçã e no início você nota tudo bem ou mal, aí você decide que vai notar tudo bem, tudo bem, tudo bem, fica tudo, fica tudo bem. E o mundo fica bem, e tudo fica bem. Exato. Sim. Ou a outra opção é de ficar no meio e não julgar bem ou mal. E deixar tudo ser como é. Exato. No princípio da vida, no princípio da expansão e criação da existência, depois da expansão do real, primeiro se fez a morte. Ante uma ótica ampla, o ciclo da vida, em sua magnitude, em sua expressão de contínuo, com base na humildade, é um caminho à morte, é um caminho ao estado anterior.
E o próprio caminho é uma expansão, gerando o renascimento e a própria cocriação. Uma ótica com base na contração seria ilógica. Mas, Compreende? sim, compreendo. E vocês, então, são também os elementares que vão possibilitar as novas fases do joguinho, né? Porque à medida que o planeta vai evoluindo e vai vibrando diferente, um, se torna possível, por exemplo, como se diz? Bom, toda nova configuração depende dessa colaboração com com vocês, com essa classe de elementares, porque seja a configuração que alguns dizem que é viver mais tempo no mesmo corpo, mas mesmo essa prolongação das células do corpo e recriação das células do corpo por maior período de tempo, é em colaboração com toda essa classe. Todo mundo tem que trabalhar junto. Até a outra configuração que é não precisar não Só um precisar. ponto. Eles não têm que trabalhar juntos. Eles trabalham para que haja existência, a interação, a sustentação da existência é a interação do diferente. O manifesto é o colapso de intenção e proposta. Compreende? Ai, eles não têm que trabalhar junto, mas todo mundo trabalha junto, inevitavelmente, não? Isso que disse. Quando eu coloco eles têm, eu imito e dou a Ai, opção de não sim, trabalhar. sim, Sem trabalhar não há de manifesto. sim, não é uma imposição, não é uma imposição. Não estou dizendo que você está errado. Só estou dizendo que se pode se dizer assim, eu vejo assim. Então, nos processos de cura, onde as células se regeneram de uma maneira que a gente pode interpretar saudável, e antes estavam em um processo que a gente interpreta como um processo de doença, de mal-estar, também envolve esses elementares, né? O ciclo da doença se faz entre início estático, processo e morte. É a mesma coisa. As células danificadas são substituídas em outro ciclo, que também é a mesma coisa. O funcionamento ou a forma é dada ante as condições e interações de campos, mas o princípio e fim é dado da mesma forma, dando contexto e funcionalidade ao processo sistêmico universal da existência. Compreende? Sim, e eu vou fazer uma pergunta que fizeram ao pai, é, ao pai José. Mas talvez a pessoa que fez a pergunta talvez aprecie um, a interpretação de um outro observador também. Talvez torne isso um conceito mais amplo ainda. A pergunta foi, essa pessoa observou um ato de violência, onde um indivíduo matou outro indivíduo de uma maneira violenta. Do ponto de vista do indivíduo que dessomou ali naquele processo, ele não existe violação
não existe, não tem como existir violação do livre-arbítrio dele. Foi um Tem. conluio entre ambas as partes, antes da escolha interpretativa do mental. Naquele ato, naquele lapso, naquela faixa frequencial entre as telas da realidade. Quando o ser que iria executar o ato captou as informações dos campos, aglutinando tendências patológicas existentes no campo, na bolha dele. Antes da aglutinação desses fatos, todas as essências se comunicam vibratoriamente, essencialmente, fora do manifesto do universo. E aquilo é um manifesto em equilíbrio, fora de bem ou mal. Aquela comunicação ativa. Samael, vários outros nomes, que não importam. Naquele ato onde há a manifestação de um de nós e a quebra da curva da realidade, dando condições à expansão consciencial e alteração de padrão vibracional sobre aquele contexto, que é um contexto dentre vários que geram interpretações jornalísticas e outros processos cíclicos do ciclo existencial de cada um. Compreende? Sim, sim. Então, porque se aquilo não tivesse em equilíbrio com o todo, não Se se manifestava. manifestaria. Sim. Exato. E isso se aplica também a todo o processo de transição de todos os seres. Então, seja a célula, uma Dentro de si célula, também. sim. Parece um termo muito amplo, mas qualquer outro tipo de interpretação ou colocação fora desse contexto o limita e pode Sim. abrir precedentes a conotações de medo. E por que tem coisas que a gente consegue regenerar trabalhando, né? Todo mundo colaborando junto, a gente consegue regenerar, por exemplo, reverter um câncer. E por que há outros que alguns seres conseguem e a gente não consegue? Eu estava pensando, por exemplo, tem alguns seres, um lagarto, por exemplo, que se ele perde a cauda, ele regenera outra cauda. Mas o ser humano, se a Condições gente... evolutivas. Um bebê em seu processo pós-nascimento, se perder a ponta do dedo, ele se regenera. E o que Propostas de determina? experiências mútuas, condições evolutivas. Mas é uma chave. Qual a necessidade de você perder um braço ou uma mão e ele se regenerar? E em contrapartida, quais experiências aquilo pode ter sobre você e sobre todos a seu derredor, sobre a perda daquele membro, sobre a morte daquela parte em você? Quando essas experiências não forem mais necessárias para o autoconhecimento dos seres, elas não existirão mais.
Compreende? Mas é Não há possível. injustiça. Não, não é injustiça, mas eu estava pensando se isso é uma alteração que se faz se pode partir da bolha individual para fazer essa alteração. Tipo, é possível um ser Qual a operação? de regenerar um dedo ou um braço, ou até coisa pequena, até um dente cariado. A gente não consegue muito bem regenerar os dentes cariados. Qual o propósito? Não há limitação. Se houver propósito, há manifesto. Qual o propósito de ter um dente cariado? Qual ensinamento está ali? Qual a lógica da manifestação da cárie ante aos processos energéticos? Perda de membros são como manifestações de doenças. Existem crenças, individuais ou coletivas. Existem processos, onde todo o manifesto é expressão de autoconhecimento individual ou coletivo. Tudo é morte e vida. Não é prepotência. É apenas um ponto. Mas se tudo é morte e vida, e como o Barabô estava falando, tem essa cooperação entre essência, Exu e elementais, e as essências, nós somos essências e os elementares também são essências. Se um indivíduo tem a intenção pura de, por exemplo, de regenerar aquele dentinho, ele não tem crença contrária a isso, ele não acredita que isso não é possível, ele não tem essas crenças. Esse dentinho se regeneraria? Usando o exemplo da cárie, que parece um exemplo mais assim, simplesinho do que um braço, uma perna. Se não houvesse universo externo, sim. Todo manifesto em um universo coletivo se dá em respeito comum a todos. Compreende? Se todos entendessem o mesmo princípio, e não houvessem crenças, e não houvesse necessidade da manifestação da cárie, ela simplesmente não existiria, assim como doenças. Marabô nos fala que isso já foi abordado. Sim, isso já foi abordado. Eu estava pensando, era só no aspecto de que, por exemplo, quanto mais se fala de uma doença ou de uma certa condição, mais você nota ela manifesta. Você se liga ao padrão já existente. Faça uma experiência. Pense em um determinado carro. Se projete tendo. Notoriamente você vai percebê-lo em todos os lugares. Parecem que brotam, mas eles sempre estavam ali. Você apenas não se ligava disso. Compreende? Sim, sim. É por isso que. Eu entendo a sua proposta, trazendo condições mais confortáveis e favoráveis às pessoas. Mas mudar o coletivo é o caminho onde a manifestação favorável vai pipocar em vários pontos, como milho em uma panela.
as pessoas irão captar as informações e manifestar o bem-estar de forma natural e conjunta. Querendo ou não, esse trabalho já faz isso. Não me lembro de ter manifestos desta linha em registros físicos. Isso é um grande passo para o bem-estar comum, desmistificando o processo existencial, natural e sem medo do que vocês chamam de morte. Nós não usamos esse nome. Que nome vocês usam? Vida. Mas parte do medo da morte é porque tem, igual o Marabô fala, do medo do desconhecido. Então, parte do medo da morte é esse medo do Nós não somos desconhecido. o túnel, somos a luz no final. Entende? Compreende? Mas o que é o túnel, então? O É parte túnel é do... o fluxo existencial atemporal de condições que são criadas para o desacoplar consciencial possa ocorrer. O túnel é o processo interpretativo e moldagem das condições mentais para que ela não enlouqueça. Compreende? Sim. E por que ainda há necessidade de morrer no joguinho dessa forma assim, inesperada, essa forma, não sei, essa forma súbita, essa forma meio, não sei, pra mim é uma coisa assim meio... Nem todos veem o mundo como você vê. O manifesto é coletivo. É assim porque não há consciência planetária para que se manifeste diferente. Mas se houvesse consciência, pode ser um joguinho diferente, então, pode ser É diferente. mais aberto, não sei. É diferente. Outros ciclos se fazem distintos se eles apenas trocam seus corpos, onde sua consciência apenas se manifesta. Ou se eles também não trocam corpos, depende da constituição do planeta na qual eles interagem. Respeito. Compreende? Sim, sim, é porque há relatos de mestres, né, orientais, budistas, por exemplo, em que, sem passar por processo de doença nenhum, eles simplesmente diziam, olha, hoje é meu dia de transicionar, e aí naquele dia eles sentavam, meditavam e transicionavam, assim. Essa é a bolha deles. Esse é o processo que eles se colocaram e tiraram a sua bolha daquela realidade, onde aquela realidade não se fazia mais necessário esse tipo de conceito de medo, e eles se tornaram exemplos, e desses exemplos nascem novos contextos, entendimentos e experiências mútuas. Ai, sim, porque eu esqueci.
Sim, porque tem todo o processo para se chegar nesse estágio também, de se desapegar, de querer estar aqui para ser. Teve todo um processo de desapego para que se possibilite essa sensação de paz e a interação nesse nível de consciência. Eu me esqueci Mas do é, caminhozinho até não é lá. mais importante. As memórias também não. Sim. Já se faz conscientemente parte do todo. E a consciência, por si só, manifesta todas as informações, pois seu padrão vibracional as gerou, e elas são ligadas a você sempre. Este medo de deixar de existir é uma afronta contra a própria existência macrocosmo. Perderia o sentido, a meu ver, se isso fosse dessa forma. Então podemos jogar um pouquinho de luz nesse medo? Que, na verdade, então Estamos nunca se deixa fazendo. de existir. Há uma ótica egóica, sim. Há uma ótica ampla, não. As pessoas têm medo do novo, pois intrinsecamente sabem que o novo vai mudá-las e vai ampliar a ótica, dando origem a uma nova pessoa após aquele ciclo que a morte é ligada. Exu sabe bem disso. Entende? Por que Exu sabe bem disso? Eles trazem as condições e experiências para que você se expanda. Se você não entra no processo, as condições vão se ampliando até que fique insustentável e você passa pela experiência, termina o ciclo e manifesta o novo, renasce. Os Exus trabalham com a morte e com a vida. E sem Exu não se faz nada. Exu manifesta, sustenta e destrói. Conceito antigo da Umbanda e de outras religiões, onde Exu tem outro nome, mas sempre há esse manifesto. Círculos, elipses, formas de ampliar a consciência a nível mínimo e máximo, individual ou coletivo. Compreende? Porque acho que sim, é porque Exu tem essa qualidade de criar esses containers, esses receptáculos, esses caldeirões menores ou Exu é o eixo da maiores, existência. sim, para que esse processo aconteça. Exato. Isso não é abordado devido à alta influência católica sobre essa religião, onde há o manifesto de Exu, e dizer que a morte se manifesta ante os processos de ampliação consciencial seria uma afronta a tais consciências, mas nesse trabalho não há religião. Há apenas o princípio de se religar consciencialmente, socialmente e expressamente à unidade. Sim, a proposta desse trabalho não é religiosa, é uma proposta terapêutica. Por isso que é, Por isso estou aqui. sim, por isso que é E por terapia isso as sessões consciencial. existem. Sim.
E por isso o foco, é porque às vezes o foco religioso é em ampliar o medo, e o nosso foco é justamente o contrário. Exato. E inclusive nessa conversa, tentando, tentando, Exato. tentando reduzir esse medo da morte que vem de crenças que já não fazem muito sentido. Exato. A morte está em toda a magia. Sim, Nosso porque amigo sem. sustentador dos campos diz: a morte está em toda a macumba. É porque sem a morte não há transformação de nada. Exato. O menino já está com alguns problemas. Sim, a gente já tá, olha, já estamos chegando nos limites do tempo, mas a gente convida quem tem perguntas. Eu sei que essa é uma área que deve ter muitas perguntas, então a gente convida a essas perguntas a se manifestarem através dos comentários, ou pode ser feito anonimamente por e-mail, por WhatsApp. Tem vários meios de entrar em contato com a gente, mas que a gente, as perguntas são bem-vindas. Exato. Então, se você quiser passar uma mensagem final para a Sim. gente, e já fica a minha gratidão. A existência é apenas um lapso do real. A morte é apenas um ponto sobre o mesmo real. A vida é a expressão do contínuo em ciclos impulsares de existência. Tudo é intrinsecamente ligado ao harmônio e funcional. Amor próprio e autenticidade são a chave para o transpassar de tudo e deixar com que o todo transpasse toda e qualquer mediocridade baseada no medo e uma ilusão de poder. Obrigado. Gratidão. Paz.